Hoje é dia de ativar um botão famoso aqui do canal, o do Calma, senhoras e senhores. Muito que bem, eu sou Felipe Noronha e este é o Eu Vim de Santos para falar da contratação de um goleiro. Sim, um time que tem João Paulo e John contratou um goleiro e eu vou explicar aqui que faz sentido. Estamos falando de Jandrei, ex-goleiro da Chapecoense, que estava no Atlético Paranaense emprestado, era reserva por lá, mas tinha contrato com o Genoa da Itália, o contrato se encerrou e assim ele chega de graça ao Santos. Um goleiro de 28 anos, ficou muito famoso, né, na sua passagem pela Chapecoense. Também pelas defesas, não estou falando que é ruim de maneira alguma, mas mais pelo estilo da barba e do cabelo de coque samurai. Não sei se ainda usa esse cabelo, a barba, eu sei que ele usa. E chega ao Santos de graça, mantendo esse padrão de contratações do Santos, as recentes, tanto com o Velasquez, tem vídeo, Tardelli tem vídeo, Augusto tem vídeo, Léo Batistão tem vídeo tudo aqui. E do Jandrei também tem, por um acaso é este vídeo aqui. Contratações de jogadores que o Santos não precisou pagar ao outro clube para adquiri-lo. Contratações dentro desse padrão a gente aprova nesse momento. Mas o botão da calma que eu falei que ia ativar, e já ativo, é porque nas redes sociais, assim que pintou a notícia da contratação de um goleiro, muita gente se desesperou, entre aspas, claro, estou exagerando aqui, pelo menos ficou curiosa. Ué, por que o Santos contratou um goleiro, sendo que tem John e João Paulo neste momento? Bom, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que a análise não é se vale a pena contratar, se foi caro, se foi barato, o salário, é um nome bom. Eu acho que a análise do Jandrei é especificamente sobre as possibilidades de futuro do gol do Santos para que a gente entenda a contratação dele. É um goleiro de 28 anos, que vem da reserva do Atlético, foi reserva no Genoa, inclusive no O Gol, um site que tem sempre os dados certinhos sobre atuações. Em 2018 e 2019 ele fez um jogo pelo Genoa. Na temporada seguinte também só um, foi na Copa Itália. E pelo Atlético Paranaense no empréstimo, só 7 jogos, 2 na Libertadores, 1 no Paranaense, 4 no Brasileiro de 2020. São poucos jogos nos últimos anos. Ou seja, é um cara acostumado a essa reserva. O Santos não está contratando o Jandrei para ser titular. E por isso que eu ativei o botão da calma. A contratação dele é para ter um goleiro experiente no banco. Por quê? Bom, eu vou começar com uma lembrança que 2 pessoas me alertaram. Primeira no Twitter, Vinícius Cassim, inclusive faz tempo que a gente não se fala, já participou de vídeos aqui, um abraço. Lembrou que uma entrevista do Arthur, aqui no do Arzul, aqui no canal, no começo do ano, um pouco antes da final da Libertadores, o Arzul explicou por que goleiros não costumam subir quando jovens para o profissional, ou assumir a titularidade tão cedo, aos 18, 19, 20, 21 anos. João Paulo e John foram os exemplos citados. Por que eles só surgiram como titulares ou brigando pela titularidade no Santos agora, aos 25, 26 anos? E o Arzul explicou. Eu vou deixar o Arzul falar, um corte que o Vinícius Dias, a segunda pessoa que me ajudou nesse vídeo, fez e mandou lá no grupo dos membros. Se você é membro do canal, tem o grupo do Telegram e todo mundo se ajuda, como eu sempre digo, a gente faz o canal junto. O Vinícius Dias mandou esse vídeo lá, esse corte, eu vim de cortes aqui do Eu Vim de Santos. Então assistam esse corte, aí eu volto. Coisa de boa que a gente tem que ver, pessoal, que goleiro é uma posição diferente, requer tempo. Um centroavante, ele pode jogar com 16, 17 anos. Goleiro, eu não posso tirar um goleiro, o Falcão, que é lá do Sub-15, e colocar agora para disputar uma Libertadores. Ele tem que passar por processos da categoria, processos de vivência de ambiente de jogo profissional, entendeu? Então foi o que aconteceu com o João Paulo e com o John. Eles trabalharam simplesmente, né, com Vanderlei, com o Rafael, com o Vladimir, com o Aranha. Muito bem, vocês estão vendo? O Arzul falou o quê? Goleiros jovens demoram para se firmar, não é como um atacante jovem, um meia jovem, até um zagueiro jovem, o caso do Kaique, por exemplo. Goleiros precisam de mais tempo para virarem titulares. E a gente pode pensar que eles também acabam durando mais. Quantos goleiros não fizeram fama aos 40 anos? Você pode falar do Buffon, você pode falar do Praz recentemente no Palmeiras. Goleiros acabam durando mais em alto nível, em altíssimo nível, né? Um nível de titular como profissional. É comum, eles estouram mais tarde, mas também tem uma duração maior quando são realmente bons. Então, esse é um dos pontos. O Santos pode ter contratado o Jandrei por este motivo. Sem o John nesse momento, você tem quem no banco do João Paulo? Mazzotti e o Diógenes. Talvez, eu não sei nem quando é a próxima convocação, o Tite chame o João Paulo. Precisa jogar um goleiro, e não é o John. Talvez o João Paulo
tome o seu terceiro amarelo, certo? Talvez, ele está com 2. Não tem o John, alguém vai ter que jogar. Diógenes e Mazzotti, por mais que eles possam ter um futuro brilhante, caem no que o Arzul falou. São muito jovens para assumirem essa titularidade. Então o Santos, numa oportunidade de graça, pagando só o salário, enxergou, uma das possibilidades, o Jandrei como cara para simplesmente ficar ali no banco, mais velho, enquanto o Mazzotti, o Diógenes e os outros que estão no Sub-23 se aprimoram. E se o João Paulo um dia não puder jogar, como não tem o John, joga o Jandrei. É um cara que veio dessa função no Atlético Paranaense e já era banco no Genoa. É um cara que não vai se incomodar, claro que parece certo isso, em ser o reserva de alguém que está numa ótima fase, que é o João Paulo. Então para maturar esses goleiros muito jovens, você contrata um cara para ficar ali no banco, treinar no mesmo nível que eles e em caso de necessidade de jogar. Dentro dessa possibilidade ainda, você pode lembrar e argumentar com toda a razão do mundo, o Rafael tinha 20 anos quando subiu pro profissional. Foi campeão da Libertadores com 20 anos. Por que esses também não podem? Não é que não podem. É que o Rafael, quando ele jogou no Santos de 2010, 11 e 12 até embora, era um outro nível de goleiro. Às vezes você saca que um goleiro dessa idade tá prontíssimo. O Rafael é um desses casos. O Rafael é um caso especial. O Rafael é um caso diferente. Um dia, o Mazzotti, Diógenes, os outros goleiros reservas, o próprio João Paulo e o John, eles podem se tornar grandes goleiros. O João Paulo e o John já são, mas não eram aos 20 anos. O Rafael já era aos 20 anos. O Rafael é um caso especial. Acho que a leitura do Santos, e o Arzul incluso nisso, foi, olha, o Mazzotti e o Diógenes podem se tornar muito especiais. Ainda não são nessa idade, tá, tudo bem, vamos colocar um cara mais experiente. Tranquilo. A segunda possibilidade é a seguinte. Com a lesão do John, enfim, talvez, essa lesão seja mais grave do que o inicialmente pensado. Lesão de menisco não costuma ser tão grave, costuma voltar rapidamente. Mas o Jandrei assinando até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, ou seja, ali por abril, maio de 2022, não, mais ou menos 10 meses, há indícios, não provas, eu estou supondo, que a lesão do John talvez não seja tão leve e ele demore para voltar. Por favor, estou supondo, a gente está partindo de pressupostos aqui para entender a contratação do Jandrei. E aí, por isso, o Santos contratou o Jandrei por um período além do final do ano. Talvez o John não consiga voltar mesmo rapidamente e o Santos tenha sentido que precisa de um goleiro para mais tempo. A gente torce para que não seja essa questão da lesão, né? Para que a lesão não seja grave. Mas tudo indica que pelo menos até o final do ano o John não volta mesmo, senão acho que não haveria essa necessidade. Ficar com 3 goleiros, acho, desse nível, né? Acho um pouco de exagero. Então, acho que a lesão explicaria isso. Ou, e aí um motivo triste, uma venda próxima de João Paulo ou do próprio John. A gente está partindo de pressupostos. Vamos pensar aqui e analisar possibilidades. A chegada de um goleiro mais velho, com um contrato um pouquinho mais longo, mas que não difere tanto das contratações recentes, como o próprio Tardelli, como o próprio Velasquez, pode significar que o Santos tem proposta e pensa seriamente em vender ou o João Paulo ou o John. A gente analisando duas coisas. Uma, a situação da vida do João Paulo hoje, que a gente tem que lembrar, tem uma mãe numa situação complicada, ele pode querer ficar próximo aqui. Estou fazendo deduções só, tá? Acho que não é o JP, mas pode ser. Ao mesmo tempo, o John, a gente pega, até pela entrevista que ele deu aqui ao canal semana passada, importante, ele citou algumas coisas de mercado e como a passagem dele na Briosa e depois virar titular do Santos abriu os olhos do mercado para ele. De repente, o Santos sentiu isso também e está planejando vendê-lo. Lembrando que o John até tem, né, já passaporte europeu e tal, não dificultaria na questão da venda a documentação, que sempre pode ser complicado. Então, talvez, isso significa a venda de um dos 2 goleiros nos próximos, não sei se dias, nas próximas semanas, meses, não dá para saber, não é isso. Mas pode ser. E aí, com a saída, já haveria essa reposição, no caso do Jandrei. São 3 possibilidades. Até a hora do meu caderno aqui, para ter certeza que eu não estou falando nenhum absurdo. Lesão do John força um goleiro experiente, porque ainda não há essa confiança nos meninos, e há a possibilidade de uma venda, quem sabe. Nada é garantido, mas essas possibilidades explicariam a chegada do Jandrei. Então a resposta à pergunta do vídeo é, faz sentido? A resposta é, faz. Agora a gente precisa analisar, ele vai ser um grande goleiro?
Não tem como saber, ele não joga constantemente há 2 anos, mas vi boas referências no Atlético Paranaense, parece que ele fez boas atuações quando teve oportunidade. No Genoa não deu certo, mas na Chape ele foi bem. Ele chamou a atenção quando ele foi o goleiro titular da Chape. Em 2018, por exemplo, ele jogou 60 partidas. Em 2017, quando ainda tinha sido emprestado pelo Tubarão e foi contratado só no final do ano de forma oficial, 45. E boas campanhas, né? Times da Chape bem dignos, bem bons mesmo. E então, que chamava atenção na Série A. Acho uma contratação bem decente e acho que existem razões. Não sei qual delas é a verdadeira, mas eu acho que todas fariam sentido e por isso as coloquei aqui, tá certo? Jandrei, até o final do Campeonato Paulista do ano que vem, mais uma contratação do Santos nessa semana maluca de contratações. Agora eu espero voltar só à noite dessa quarta-feira no pós-jogo e que seja com um bom resultado. Até mais.